Bom, e aproveitando então a reportagem, a gente segue falando sobre saúde bucal. Porque eles estão rindo aí, mas tem muita gente que sofre com esse problema. Hoje o assunto é sorriso gengival. Para falar sobre isso, a gente chama aqui esse sorriso gengival, ele deixa a gengiva bem aparente, como a gente acabou de ver na matéria. A gente recebe aqui o dentista Flávio Farias. Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a vocês, bom dia. Flávio, o que pode ser feito, então, para diminuir esse volume a mais da gengiva na hora de sorrir, principalmente a hora que aparece, né? Então, primeiro vamos começar falando o que seria o normal, né? Então, o normal é quando você sorri, você mostrar de 10 a 11 milímetros dos dentes. Eu trouxe o crânio aqui, que sempre o crânio seco ajuda. Você vê que os incisivos centrais, eles têm um tamanho de aproximadamente 10 milímetros. Então, se você sorrir e mostrar 1 milímetro acima, está dentro do normal. Mostrar um pouco da gengiva no sorriso é normal. Não precisa desse excesso e essa preocupação tão grande em relação ao sorriso gengival. Isso deixa mais natural também o sorriso. Então, o que acontece? Existem causas diferentes para o sorriso gengival. Não é pura e exclusivamente você ter uma gengiva muito volumosa. Muitas vezes você tem o quê? O terço inferior da face mais alongado. Você tem um crescimento exagerado do terço inferior da face. Isso não chega a ser uma patologia, isso é uma característica. Então, existem cirurgias, que é uma cirurgia hospitalar, é feita por cirurgião bucomaxilofacial, que é um cirurgião dentista, em que ele vai o quê? Cortar essa maxila, que é a parte superior do crânio, e vai reduzir isso. Daí, com isso, ele vai tirar o sorriso gengival. Isso mexe na fisionomia até da pessoa? Mexe na fisionomia da pessoa, mas é de uma coisa um pouco mais suave, porque você tem que reposicionar também a mandíbula. O que a gente sempre tem que levar em consideração é que os procedimentos, quando eles mais agressivos eles são, mais tempo demora para se recuperar, mas eles vão ter um fator estético bom. Mas isso tem que ser bem diagnosticado. Isso não é para todas as pessoas. São pessoas que apresentam esta característica de um crescimento maior na maxila. Mas isso só deve ser feito por uma preocupação estética, não que isso cause realmente, caso esse reparo não seja realizado, cause algum problema de saúde? Não, nenhum problema de saúde. É uma consideração realmente muito estética, porque as pessoas se sentem incomodadas, principalmente quando você mostra acima do seu incisivo, que é aqueles dentes que eu mostrei, em torno de um centímetro a 1,5 centímetros, porque tem gente que tem essa característica. Mas é uma característica de formação, mas isso não chega a ser patológico para a pessoa. Mas o que leva mais a mostrar o sorriso também? Quando você tem o lábio superior, ele tem um excesso de contração muscular. Quando eu sorrio, eu mostro muito minha gengiva, mas eu não chego a ter um sorriso extremamente gengival. Mas é hereditário isso, que minha irmã também é igual e ela mostra mais que eu ainda a gengiva. Então você percebe que ou você tem um excesso de contração labial ou você tem uma hipotonia labial, que é o que? O lábio muito flácido e encurtado, de pacientes que respiram pela boca. Então aí tem que auxiliar com tratamento fonoaudiológico. Pacientes que têm a gengiva muito volumosa, que podem estar volumosa, por quê? Por um excesso, por uma hiperplasia, que pode ser por um medicamento, paciente que toma anticonvulsivante, a gengiva tende a aumentar de volume. O paciente que não escova os dentes, a placa bacteriana deixa aquela gengiva inchada, então vai mostrar menos o quê? Os incisivos. Com isso, uma cirurgia local de remoção de gengiva já melhora o quê? A exposição dos dentes. E dessa forma, o paciente fica mais confortável com a estética dele. Bom, você está falando então de uma solução que é a cirurgia, mas tem gente que usa o Botox. É indicado e para quais casos? E fica essa boca de pato, como a gente viu na reportagem, ou não necessariamente? Não necessariamente. O que acontece é que hoje em dia, assim, o dentista ele pode aplicar Botox, então o Botox é aplicado para o cirurgião dentista também, que tem um controle melhor, principalmente em relação a essa musculatura. O Botox tem que ser bem indicado. Ele é uma maneira muito efetiva porque ele diminui o quê? O excesso de contração da musculatura. Porque o lábio superior ele é contraído. Quando você sorri, ele se levanta. Se você aplica o Botox, a toxina botulínica ela promove uma paralisia flácida da musculatura. Então, o músculo não vai mais contrair. Por isso que ele teve aquela sensação, porque na realidade, talvez ele não tivesse nem indicação de colocação de Botox. A busca pelo sorriso ideal e pela perfeição, ela muitas vezes ela traz um ônus muito negativo, porque as pessoas começam a se aplicar tantas coisas que você tende a ir para um caminho que é ruim. Bom, seja a aplicação do Botox ou pela cirurgia, o Botox tem um prazo de validade, né? Sim. Dali a um 6 meses ele tem que fazer uma reaplicação para o Botox ter a validade. Mas os Botox de lábio superior são os Botox que mais causam incômodo ao paciente, principalmente se o paciente tiver uma coisa minúscula de exposição gengival e quer aplicar Botox para tampar aquilo. Então, isso vai causar um desconforto muito grande. Cabe ao cirurgião dentista
indicar corretamente o tratamento e falar da não necessidade. E caso a pessoa escolha a cirurgia, o pós-operatório é realmente muito traumático? Porque a gente imagina que vai mexer na estrutura toda da boca, né? Depende da cirurgia. Uma cirurgia gengival, simplesmente, que é uma gengivectomia, que é a remoção da gengiva excessiva, o retorno é rapidinho, é 15 a 20 dias o paciente já está bem. E outra, mas assim, você não precisa ficar de repouso após essa cirurgia, uma cirurgia extremamente tranquila. Cirurgias ortognáticas, que são as cirurgias hospitalares odontológicas, aí elas requerem um tempo muito maior de recuperação. Em torno de um mês, o paciente tem que ficar em casa mesmo para ter essa recuperação inicial dessa cirurgia. Então, esse tipo de cirurgia no próprio consultório pode ser realizada? A gengivectomia, a remoção de gengiva excessiva no consultório, procedimento clínico super comum. Não tem absolutamente nada invasivo e preocupante. Doutor, tem como prevenir ou é genético? É genético, isso não tem, é uma característica facial. É o que eu falei, eu e minha irmã, a gente tem um sorriso muito parecido. O dela é mais gengival que o meu ainda. Mas assim, depende do quanto isso incomoda a pessoa. Existem sorrisos gengivais que realmente são muito estranhos, porque a pessoa, além do volume de lábio muito encurtado, ela tem uma tendência a ter uma projeção da maxila e da mandíbula, desses ossos que são muito largos. Então, dá uma ideia ruim. Então, esses casos são casos cirúrgicos, mas não é uma proporção tão alta assim. Mas vale a pena tentar visitar um dentista e ter um correto diagnóstico, porque sem diagnóstico correto não se chega a lugar nenhum. Mas não chega a ter um problema, a pessoa não vai ter um problema odontológico por causa disso, desse tipo de sorriso? Dificilmente. O maior problema é se a pessoa não consegue selar o lábio, porque o selamento labial é muito importante, e se torna um respirador bucal constante. A respiração bucal, ela causa vários problemas, inclusive o ressecamento gengival, podendo ter mais doença periodontal, cárie, enfim, etc. Mas isso não chega a ser uma causa tão forte de alguma doença pro paciente. Tá ótimo, todo mundo feliz e sorrindo, um sorriso garantido aqui nessa quinta-feira. Obrigada, doutor, por mais uma vez esclarecer nossas dúvidas. Até a próxima semana. Até a próxima, obrigado a vocês. Boa Até semana. lá, obrigada.